Matheus, por que eu vou começar a aprender Scrum agora? Quais são os benefícios? O que é o Scrum? Da onde surgiu esses termos? E, poxa, eu ser um Scrum Master, um Product Owner, é relevante nos dias de hoje? Quais são os meus benefícios? Vamos descobrir. Fala pessoal, eu sou o Matheus Silveira, um prazer estar falando com vocês aqui. Estou mais de 6 anos no ramo aí de Scrum, de agilidade, implementação, projetos e tudo mais, e eu vou passar um pouco para você que quer saber e quer começar com o Scrum, tá? Dentro da sua organização, dentro dos seus processos, ou você quer migrar também de carreira, tá? Então, quais são o porquê que você vai fazer isso, né? Quais são os benefícios de ser, por exemplo, um Scrum Master? Bom, o Scrum Master, geralmente, quando você faz ali uma formação ágil, você consegue já tirar um salário bem bacana, tá? Em torno aí dos seus R$ 3.000 a R$ 4.000, já num junior pleno ali. Então você consegue já ter um degrau muito importante aí quando você começa, né, nesse tipo de posição. Como um Product Owner também é mais ou menos a mesma faixa etária de valor, quando você começa ali como um Product Owner, que são dois papéis que a gente vai falar um pouco mais pra frente o que eles são, para você até escolher qual você quer seguir. E você tem aí muitas oportunidades de mercado, a maioria das empresas esmagadora, que são empresas que têm disrupção, que são de inovação, que são de tecnologia, que elas têm que sentir o mercado para implementar alguma coisa que faça elas gerarem lucro, elas têm que ter alguma metodologia, alguma prática ágil dentro dos seus processos. E o Scrum é a principal prática ágil dentro do universo Scrum, tá? Então vamos lá, o que é o Scrum? O Scrum ele é um framework, tá? E ele é bem antiguinho, tá? Ele foi criado lá em 1900 e bolinha, mais ou menos. Então foi dois carinhas que criaram isso para o desenvolvimento de software. Tinha várias práticas em vários locais, mas foi o Ken Schwaber e Jefferson Sutherland que construíram ali o primeiro documento sobre Scrum, tá? Tivemos iniciativas nos Estados Unidos, no Japão também, algumas coisas. E o Scrum, ele foi criado muito para software, tá? Por quê? Por causa da velocidade em que as aplicações, os aplicativos, os computadores, eles tinham na evolução, né? Então, era necessário que tivesse alguma abordagem que fizesse com que as empresas se adaptassem rapidamente às tecnologias que estavam surgindo. Lembre-se, 1980, 1990 ali, então faz muito tempo, viu? Então, hoje, tem muito mais volatilidade, tem muito mais mudança, toda hora sai um app novo, sai uma aplicação nova, e as empresas precisam desse tipo de profissional, precisam desse tipo de framework. Então, o Scrum, ele serve para dar agilidade na resposta a mudanças do meio como um todo. E os pilares do Scrum, eles são bem básicos, tá? São 3 pilares que têm uma base muito consolidada, eu tenho até um vídeo sobre isso, que é o empirismo, entendeu? Então você tem a confiança é a base de tudo, e você tem 3 pilares. Você tem ali a inspeção, a adaptação e a transparência. Todos precisam ser transparentes com todo mundo para mostrar o trabalho para todo mundo, que isso consequentemente gera a inspeção, então todo mundo vai ver o que está acontecendo e poder sugerir melhorias no processo como um todo, que gera a adaptação, que é justamente responder as respostas e responder o mercado, tá? Com respostas coerentes com aquilo que você está fazendo, aquilo que a sua empresa e você acredita. Então, a gente vai agora para os papéis. Quais são os papéis do Scrum? A gente tem 3 papéis centrais, tá? Aqui é a figura do Scrum Master, que eu falei lá no começo, que é o cara que ele carrega o Scrum debaixo do braço e leva ele para todos os lugares, disseminando essa cultura e ajudando as empresas a se organizarem como o framework pede. Então, ter os time boxes bem conduzidos. O que é um time box? Time box é um tempo limite para você fazer as cerimônias, fazer os eventos. Então você tem que ter uma pessoa que seja a orquestradora, o líder servidor que vai servir a todos nesse modelo. E o Product Owner, fazendo a tradução, ele é o dono do produto, ele é o responsável do produto. Então, ele é o responsável do produto, do projeto, de tudo aquilo que vai ser entregue ao cliente, tá? Então, a gente tem essas duas figuras muito marcantes do Scrum. E a terceira
é a que sempre existiu desde sempre, que é o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento você pode levar para marketing, para pro TI, pro RH, é o time que vai desenvolver o trabalho que foi proposto, tá? E que foi proposto aonde? Aí que entra os artefatos do Scrum. Nós temos 3 principais artefatos. Nós temos o Product Backlog, que é onde se concentra toda a massa ali de to-dos de um projeto, de um entregável grande, maior. Você tem Sprint Backlog, que após um eventinho que eu vou falar daqui a pouco, se você ficar mais um tempinho aqui comigo, você vai saber o que é. Você tem ali os entregáveis de um período mais curtinho, então de 2 a 4 semanas ali, você tem um pequeno incremento, que é o último artefato. Então você tem esses 3 carinhas aí que ajudam você a organizar o Scrum. E o Scrum, ele é, cara, uma coisa sensacional quando a gente fala de cerimônias, tá? A gente tem uma planning, que tá aqui até no desenho da Scrum Org, que é um desenho sensacional, que ele deve estar guiando aqui vocês enquanto eu vou falando aqui no cantinho. Que ele é o cara responsável, ela é o evento responsável por planejar um momento curto perto do projeto. Se o projeto vai durar 6 meses, a planning é um planejamento para as próximas 2 a 4 semanas, em que todo o time se reúne e faz aquilo que tem que, e elabora aquilo que tem que ter dentro da sprint, tá? Então a planning, ela tem ali um time box também, como todas as cerimônias, e ela vai fazer o planejamento. Então o Product Owner, pré-planning, antes da planning, ele prioriza ali o Product Backlog, coloca o que é mais prioritário para o cliente, e o que é mais prioritário não é que o cliente pede mais, não necessariamente é isso. É o que mais entrega valor para o seu cliente, o que mais vai deixar seu cliente satisfeito de ver algo funcionando. Tá? Então, o PO ele prioriza esse Product Backlog, ele leva para o time tudo aquilo que está priorizado para planning, e na planning o time fala o que entra, o que não entra, o que dá, o que não dá, e faz todo um processo chamado de grooming, tá? O grooming é você separar essas grandes tarefas em pequenas tarefinhas para ir fazendo um incremento, tá? E elaborando e concluindo isso ao longo do período. Depois disso, você tem a própria sprint, que é a execução desse trabalho de 2 a 4 semanas. É recomendável que seja esse período pequeno. E todos os dias, geralmente no mesmo horário, pelo menos é o que é melhor, você tem ali 15 minutinhos, mais um time box aí, que é a daily. E a daily ela serve para você fazer pequenos follow-ups, bem posicionados ali, relacionados a o que eu estou fazendo, o que eu comecei a fazer, quais são meus impeditivos. E o Scrum Master, ele é um cara extremamente ativo em ouvir esse tipo de evento e capturar o que está acontecendo ali com o seu time, para propor melhorias e sanar os impedimentos. É uma grande responsabilidade aí do Scrum Master, é tirar tudo que é problema da frente do seu time. Desculpa, problema não, impeditivo. Problema, o time resolve. Impeditivo, o Scrum Master vai correr atrás de fazer isso acontecer. Depois disso, depois de todo esse trabalho, você tem ali a review. Você tem a review ali no final, que a review ela é voltada ali para mostrar tudo que foi desenvolvido, né, para o cliente. Pô, você desenvolveu um mó tempão, lá no começo, lá na planning, você definiu qual seria a meta da planning, né, qual que é a meta da sprint, quais são os objetivos que vai alcançar, quais são as tarefas, dividiu as tarefas, lá no final, você vai mostrar para o cliente se você entregou ou não entregou. E esse é o momento em que, geralmente, o time de desenvolvimento vai todo mundo mostrar pro cliente, pro stakeholder, mas toma cuidado, dependendo do seu time, às vezes é só o PO e o Scrum Master, e às vezes um Tech Lead ali, são as pessoas mais seniors para mostrar e captar do cliente ali alguns feedbacks que às vezes são bons, às vezes não tão bons. E depois da review, você tem ali a retrospectiva, que é o evento mais importante do Scrum. E nesse evento é onde a gente tem a lavação de roupa suja, né? Onde o que a gente acertou, o que a gente errou nessa sprint, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que continuar fazendo que a gente fez de muito bom. Elogios também são extremamente bem-vindos na retrospectiva. Críticas construtivas também são muito bem-vindas. E depois da retro, você tem uma nova planning. Aí pode ser no mesmo dia ou no dia seguinte. Cada um tem seu time box. A review está aí nas suas 2 horas a 4 horas de time box. A retrospectiva, a mesma coisa, tá?
Então, esse é o Scrum, né? Aqui em 10 minutinhos eu já te expliquei o porquê, os pilares, a equipe, os artefatos, as cerimônias e tudo. E, pô, Mate, mas como... me dê um exemplo, cara, de por que eu vou usar o Scrum na minha organização, se eu sou um dono de empresa, se eu tô querendo mudar de cargo. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei aqui de um documento, 7 cases de empresas que passaram pela transformação digital. E isso é muito causa do Scrum. A gente vê aqui o primeiro, ó, que é da McKinsey, tá? É da visão dela. Então, ó, tudo que a gente tem é o quê? 70% das demandas, então dos projetos que são construídos, falham por causa pela falta desses pequenos alinhamentos. Então, quando a gente faz uma transformação digital, a gente está querendo obter êxito. E quais são esses grandes cases? A Netflix, quando ela se adaptou ao novo cenário de consumo de vídeo. Antigamente a gente tinha a gigantesca Blockbuster, que infelizmente veio à falência, mas que a Netflix percebeu uma mudança no mercado. A Netflix nessa época, se não me engano, ela já existia, mas ela começou a entregar streaming. E a Blockbuster parou no tempo, continuou fazendo a mesma coisa. Ela infelizmente teve um destino não tão bom, mas a Netflix, aí ela conseguiu se adequar e ela tem só esse pouquinho de assinante e mais de 11,3 bilhões ao ano aí em 2018, tá? Você tem o caso também da Uber, então é um caso bem mais tangível, né, dos táxis da Uber, a mobilidade, e que, poxa, muita gente não acreditava que alguém poderia no celular chamar um carro, chamar um táxi, e a Uber trouxe essa novidade e é uma coisa que hoje é uma coisa normal. Magazine Luiza, aí com mais de 1 bilhão de lucro em 2019, trazendo muitos resultados para a empresa, e ela só conseguiu isso fazendo uma transformação digital no seu canal digital, que era o seu e-commerce, e para isso ela precisava sentir o que o mercado estava querendo. Então a gente tem alguns grandiosíssimos cases do Spotify também. Você tem do Airbnb, ninguém imaginava 10 anos, 15 anos atrás receber alguém estranho na sua casa para aprender uma cultura nova, uma pessoa que você nem conhece, ou até mesmo alugar alguma coisa para alguém que você não é nem parente. O Airbnb quebrou esse paradigma, a Amazon, o Nubank, e tudo isso é graças à transformação digital, a forma com que a gente orquestra e sente o que o mercado precisa. Então, os benefícios eles são claros. Você tem aí uma alta adaptabilidade, você tem a construção aí de novas formas de trabalho, você tem um ambiente muito mais empoderado, você traz esse empoderamento, essa força para o time de desenvolvimento, falar o que é possível e o que não é possível, você consegue alinhar a expectativa do seu cliente de tempos em tempos, bem mais curtos do que um cascata, em que você faz um orçamento ali de 300, meio milhão de reais em janeiro e só entrega valor para ele lá em novembro, e às vezes não é aquilo que ele esperava, porque o mundo já mudou. O mundo já não é o mesmo. As tecnologias já não são as mesmas. Um exemplo recente, a gente tem o ChatGPT 3.5 e o 4.0, a gigantesca evolução que teve na ferramenta em questão de 6 meses, de diferença do 3.5 para o 4. Então, gente, é uma ferramenta, é um framework, é uma forma de pensar extremamente eficiente para você, e existe um mercado gigantesco. Em todas as empresas, eles precisam de um PO, de um agilista, de um Scrum Master. E, bom, se você quer saber mais sobre como prosseguir com isso e ter uma mentoria, a gente tem o Agilidade Mais, que é esse próprio canal. A gente tem uma consultoria voltada só para isso, o que é bem bacana e vai trazer para você diversos benefícios e know-how de como continuar progredindo com o Scrum. E a gente também tem uns cursinhos mais baratos, mais simples, mas igualmente de grande potencial e de grande custo-benefício lá na Udemy. Então, muito obrigado pela sua colaboração, por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que também tem essas mesmas dúvidas. E você, até a próxima e tchau!